Há 3 anos, ocorreu um desastre natural na Terra, forçando a flora e a fauna familiares a sofrer mudanças dramáticas. Muitas pessoas morreram, mas aqueles que sobreviveram logo ganharam a habilidade de controlar os monstros que apareciam, e os mais capazes dessas pessoas eram chamados de treinadores. Gao Pen, um estudante órfão de 18 anos do ensino médio, sonha em se tornar uma dessas pessoas talentosas, mesmo apesar de seu problema recente. Recentemente, Gao Pen começou a ver frequentemente janelas estranhas do sistema aparecendo do nada no ar, mas ele acreditava que eram apenas alucinações de estresse. Voltando para casa hoje, no patamar ele de repente encontrou um dos muitos monstros, e então a estranha janela do sistema mudou instantaneamente, dando sua descrição completa. Assim que Pen pensou que isso não parecia mais uma falha, uma aranha, quase maior que ele, correu para atacar. Anteriormente, a professora havia dito a Pen que as aranhas cinzentas listradas eram fofas e gentis, mas agora parecia que isso estava completamente errado. Ele correu gritando, tentando fugir da aranha agressiva, porém, ela foi incrivelmente rápida, e mesmo assim não recuou, perseguindo-o. Tentando descobrir como lidar com o monstro e sobreviver, Gao Pen acidentalmente chamou sua atenção na janela do sistema com a imagem de uma aranha, onde estava escrito que seu ponto fraco era o fogo. Sem pensar um segundo, o cara tirou um isqueiro do bolso e abriu-o bem no monstro, fazendo-o pegar fogo. Pen já estava regozijando-se com sua vitória, quando de repente viu que o fogo do isqueiro era fraco demais para tal monstro, e ele se levantou novamente, ainda mais feroz do que antes. Mas Pen estava quase lá, mais um andar, e chegou à porta de seu apartamento, gritando o nome da Zi no último momento. A porta se abriu imediatamente e algo enorme, muito maior que ele, jogou a aranha cinza para o lado, salvando Gao Pen. Tendo recuperado o fôlego após a perseguição, o cara olhou com superioridade para a aranha derrotada tremendo no canto, pois atrás dele agora erguia-se seu próprio monstro, muito mais forte e perigoso. A aranha derrotada imediatamente correu para recuar com grande velocidade, a centopeia gigante instilando nela um terror considerável. A centopeia de 2 metros, vendo que o inimigo havia escapado, mudou sua forma para não combatente e passou a exigir ser alimentada por meio de uma conexão telepática com Pen. O cara, feliz que o pesadelo recente tivesse acabado, deu um tapinha na cabeça de seu animal de estimação e foi para a cozinha preparar comida para eles. Graças às suas excelentes habilidades culinárias, ele preparou rapidamente um jantar delicioso e nutritivo, deixando seu animal de estimação encantado. Ao vê-lo comer, Pen ficou surpreso ao notar uma nova linha na janela do sistema que ele não tinha visto antes. Esta era uma oportunidade de evolução para seu animal de estimação de um nível geral para um avançado. A notícia encantou o cara, e ele prometeu que com certeza iria atualizar seu animal de estimação, começando imediatamente a olhar os requisitos para a evolução. A maioria dos materiais não era difícil de obter, mas a necessidade do núcleo do monstro do trovão o deixou perplexo, já que seu preço era de 10 créditos, o equivalente a 100.000 moedas da moeda moderna. Tendo ficado órfão após o acidente dos pais, Pen recebeu do Estado um pagamento de 20 créditos, dos quais restam apenas 11 no momento, mas não pôde gastar tudo o que tem na evolução. O cara foi atormentado pelo ressentimento pela incapacidade de usar as informações mais valiosas apenas por falta de fundos. E naquele momento ele teve a epifania de que poderia usar as informações do sistema para se tornar um excelente treinador, e não se preocupar mais com desperdícios. Pen lembrou-se das palavras do professor de que o exame de treinador seria realizado amanhã e se apressou em se inscrever, tornando-se um dos participantes no último momento. Na manhã anterior ao exame, Gao Pen passou na casa de seu vizinho Tang Tang, pedindo-lhe que cuidasse de seu animal de estimação enquanto estivesse fora. A garota gentilmente concordou em ajudá-lo, mas assim que o cara saiu, ela ficou perplexa sobre por que Pan precisava de um monstro com habilidades medianas. Tang Tang imediatamente se apressou em fazer uma ligação, relatando a um certo homem que Pen estava teimosamente mexendo na inútil centopeia roxa deixada a ele pelos pais, filha e genro do homem. A menina também garantiu ao interlocutor que Pan estava seguro ao seu lado, relembrando a parte do assunto que ficou inacabada pelo homem. Após encerrar a conversa, o grisalho ficou furioso, ameaçou sua secretária dizendo que seus funcionários só tinham mais alguns meses para concluir a tarefa. Porém, por mais formidável que fosse o presidente, assim que se lembrou do neto, começou a sonhar em conhecê-lo o mais rápido possível após concluir o trabalho deste ano. Enquanto isso, Pen já havia chegado ao local do exame, olhando para a multidão que o cercava e maravilhado com a popularidade da profissão de treinador. Em algum momento, ele foi chamado, era sua tia com a filha e o filho,
que estavam prestes a tentar passar no exame pela quarta vez. Ficaram extremamente surpresos ao saber que desta vez Pen não veio como espectador, mas também decidiu tentar a sorte como treinador. Mas, apesar de sua pouca idade, a mulher ficou feliz por ele ter decidido participar e começou a encorajá-lo. Ao ouvir isso, cercado por 2 guardas, o homem desagradável próximo começou a zombar daquele lixo como se eles quisessem ser treinador. Mas ao ouvir a resposta fácil de Pan de que passar no exame depende do nível de inteligência, não de riqueza, ele ficou desanimado e foi embora, porque já havia sido reprovado em 4 desses exames antes. Eles foram interrompidos por um barulho repentino, sinalizando a abertura do exame de criação de monstros e convidando-os a entrar no prédio. O homem que os cumprimentou, Feng Shu, era um estudioso da cidade de Chang e examinador-chefe, e foi ele quem lhes contou sobre as etapas do exame. A primeira delas foi uma prova escrita, selecionando aqueles que poderiam passar para a segunda fase. Na tarefa, eles receberam 3 pequenos vídeos de um monstro. Após assisti-los, tiveram que descrevê-lo detalhadamente. Um vídeo apareceu no projetor com um monstro de tamanho impressionante escondido na água, que era visível apenas em uma silhueta, nadadeiras afiadas e olhos brilhando com uma luz azul brilhante com um padrão em seu corpo. Antes que os participantes tivessem tempo de realmente olhar para a criatura, a tela escureceu, indicando o final do vídeo. O tempo designado para a descrição de 20 minutos causou pânico nos participantes, pois não tiveram tempo nem de olhar para o monstro que lhes foi mostrado. Um dos poucos que se sentiu confiante foi Gao Pen, pois com a ajuda do sistema conseguiu descobrir todas as informações que lhe interessavam. As descrições dos próximos 2 monstros dos vídeos também não lhe causaram problemas. Gao Pen estava absolutamente confiante em suas respostas quando chegou a hora de enviar seus trabalhos e aguardava com expectativa os resultados. 1 hora depois, o examinador começou a anunciar os nomes dos participantes aprovados na prova escrita. Entre os citados estavam sua tia e o homem desagradável com quem haviam se cruzado anteriormente. Mas o nome de Pan não foi mencionado entre os listados, e o homem desagradável não perdeu a chance de se gabar. Enquanto isso, o cara estava sentado em alfinetes e agulhas. Ele estava em pânico, imaginando que esses sistemas poderiam estar errados. A próxima coisa que o examinador perguntou ao público foi quem entre os presentes era Gao Pen. Não esperando por isso, o cara respondeu um pouco sem graça, levantando a mão. O examinador começou a aplaudir, pois não esperava que o candidato que obtivesse maior nota na parte escrita fosse tão jovem. Os demais participantes ficaram perplexos, não podiam acreditar que um jovem tão jovem tivesse passado no exame e até conseguido a pontuação mais alta. Os poucos que passaram na fase escrita foram conduzidos da sala de aula pelo examinador Feng Shu até a sala para realizar a fase prática do exame. O homem explicou que nas salas atrás dele havia monstros que as cobaias precisavam forçar para evoluir dentro de 1 semana. Para passar desta etapa também foram fornecidos todos os tipos de materiais para evolução, que poderiam ser utilizados em quantidades limitadas gratuitamente para quem passasse. Aqueles que falharem terão que cobrir eles próprios todos os custos de materiais. Após o anúncio da tarefa, os participantes começaram a sortear o número da sala do monstro que iriam receber. O efeito da imprevisibilidade preocupava Pan, ele só podia esperar sorte. Ele não percebeu a fera invisível na caixa de lotes ou o sorriso de um dos examinadores. Como resultado, Pan ficou com o quarto número 10, e sua tia ficou com o quarto número 6, e eles foram para seus quartos. Feng Shu anunciou o início oficial do exame prático. Ao chegar ao quarto número 10, Pan cumprimentou seu guarda, que disse que você poderia contatá-lo se precisasse de alguma coisa. Assim que o passe emitido foi aplicado na fechadura, a porta se abriu e uma aura simplesmente assassina da fera saiu dela. Caminhando em direção à jaula, Pan viu uma sombra escura atrás das grossas barras das grades com olhos escarlates brilhantes, furiosos e quentes, cujo mero olhar fazia você se sentir desconfortável. Mas o cara não prestou atenção nisso, mas na linha da janela do sistema, onde estava escrito que o macaco do Rio Vermelho que lhe foi fornecido estava doente e em estado de fraqueza. Quando questionado sobre o que aconteceu com ela, o responsável pela sala explicou que muitos experimentos já haviam sido realizados com esse monstro antes e ela precisava ser destruída. Ninguém sabia que o verdadeiro motivo da participação desse monstro no exame era o acordo do diretor com um homem rico e desagradável que trapaceou na prova escrita. O responsável pela sala reconheceu que a situação não era justa e o macaco já estava nervoso, por isso sugeriu que Pen se candidatasse para o próximo ano e mantivesse as notas de redação. Ele não levou em consideração o fato de que Pen era teimoso na vida e desistir não estava em seu estilo.
O guarda o deixou na sala sozinho com o monstro e foi embora. E enquanto isso o gorila rastejou para fora da sombra da jaula e olhou para o cara com seu olhar caçado, no qual se podia ler uma enorme série de experimentos mal-sucedidos. Amargura, ressentimento e raiva se misturaram intrinsecamente em uma espécie de loucura, forçando-o a se atirar com um rugido nas grossas barras da jaula. Mas Pan já havia conseguido ler em seu olhar o mar de arrependimentos que se escondia atrás de uma máscara de agressão. Para a surpresa do monstro, o cara se aproximou e sem medo colocou a mão na cabeça dele, prometendo que com certeza iria curá-lo. Pen decidiu não demorar e descobrir imediatamente o que era necessário para a evolução de um macaco, e ficou muito surpreso com o que viu, pois o sistema mostrava 2 caminhos de evolução, padrão e distorcido. O caminho de evolução padrão parecia muito mais seguro e envolvia limpar o monstro de uma enorme quantidade de energia escura, mas os materiais limitados simplesmente não seriam suficientes, então Pan decidiu que teria que correr um risco. O guarda da sala ficou surpreso ao receber de Pan uma lista de materiais necessários e, olhando para a confiança da cobaia, decidiu que ele era apenas mais um teórico que não conseguia fazer nada na prática, mas não discutia. 3 dias depois, muitos examinados já haviam falhado no teste, mas Pen continuou a seguir as instruções do sistema. A erva negra do leste funcionou como deveria, e o macaco foi totalmente restaurado, conforme planejado. Agora restava o último estágio, mas antes disso o monstro tinha que ser libertado da jaula, e Pan temia que depois de todos os experimentos o monstro se rebelasse. Depois de alguma deliberação, Pan se decidiu, porque havia chegado longe demais para recuar agora. Ele correu um grande risco ao destrancar a jaula e conseguiu se assustar quando o monstro correu em sua direção. Mas seus medos foram em vão. O macaco o tratou com muita cordialidade e correu para abraçá-lo, elevando assim o ânimo de Pan. A última etapa antes da evolução do monstro foi o banho de ácido sulfúrico, e visto de fora parecia algo muito perigoso. Por curiosidade, o macaco jogou uma mecha de cabelo no líquido escuro, que imediatamente se dissolveu e entrou em pânico. Pen entendeu seus medos, mas pediu-lhe que confiasse nele e prometeu que após esta fase ele evoluiria. Apesar de todos os tormentos e medos, o monstro decidiu-se e seguiu as instruções de Pan, entrando na banheira com uma solução perigosa. De repente, uma enorme quantidade de fumaça preta saiu do seu lado, preenchendo todo o espaço do laboratório. Isso fez com que o alarme de incêndio disparasse e o alarme soasse no escritório de vigilância, e reforços imediatamente correram para apagar a suspeita de incêndio. A segurança ficou extremamente surpresa quando nenhum incêndio foi encontrado na sala. O espaço estava preenchido apenas com fumaça preta que já estava se dissipando. Ao notar a chegada, Pan ficou extremamente surpreso. Perguntou o que os levou ao quarto número 10. Zou, o segurança da sala, explicou que a fumaça fez com que o alarme de incêndio disparasse e eles correram para apagar o fogo. Pan se sentiu um pouco culpado e pediu desculpas por não ter percebido o alarme disparar, por estar muito envolvido no experimento. Zou comunicou pelo rádio que estava tudo bem e que o alarme poderia ser desligado. O examinador Feng Shu, que chegou ao laboratório, ficou extremamente surpreso ao ver que a fumaça no laboratório foi causada por um experimento com um monstro. O restante dos participantes, que vieram correndo para ver o que estava acontecendo, começaram a discutir que Gao Pen era muito jovem e inexperiente para fazer experiências em monstros. Enquanto isso, Wang, que tentava incriminar Pen desde o início da etapa prática do exame, estava exultante, acreditando que o jovem finalmente havia falhado. Enquanto todos estavam distraídos, a banheira com um estranho líquido escuro começou a borbulhar e assobiar, liberando algo que nenhum dos presentes esperava. Era um monstro até então invisível, aterrorizante em sua aparência e aura, inspirando medo. Os que estavam ao redor ficaram atordoados, não sabiam o que fazer e já se preparavam para fugir. Enquanto isso, o monstro havia ressuscitado. Seu corpo era um enorme esqueleto, vestido com uma concha translúcida brilhando com fogo violeta e penetrando com um olhar ardente de outro mundo. Com surpresa, Feng Shu de repente percebeu que era o macaco do Rio Vermelho evoluído que foi dado ao examinado Gao Pen. Todos ficaram surpresos que o jovem realmente conseguiu alcançar o resultado. Pen ficou satisfeito com o que viu. O sistema relatou que a evolução distorcida foi concluída com sucesso e o monstro evoluiu para um macaco de osso de classe ideal. Os presentes ficaram atordoados e começaram a olhar para o monstro evoluído com admiração, sugerindo que esse monstro provavelmente pertencia a uma espécie completamente nova. Feng Shu concordou completamente que criar um monstro de classe morto-vivo era incrível. No entanto, na opinião de Feng Shu,
Havia alguém mais valioso do que este monstro nesta sala, e foi a cobaia quem o forçou a evoluir. O examinador elogiou Pen, pois agora vê que conseguiu o primeiro lugar na parte escrita por um motivo. O macaco evoluído atraiu a atenção de Pan puxando sua camiseta. Pan garantiu-lhe que agora estava tudo bem, ele finalmente conseguiu evoluir. O enorme macaco de ossos teria chorado de novo se pudesse. Ele ficou muito emocionado por Pan ter cumprido sua promessa e tudo deu certo. O diretor, que os observava de lado, foi dominado pela ganância, já estava ansioso para colocar um monstro tão valioso em suas mãos. No entanto, seus sonhos foram repentinamente interrompidos pela vontade de Feng Shu, que declarou de forma impressionante que este monstro agora pertence a Pen, já que existe uma relação de grande confiança entre eles. Os demais ficaram surpresos com esta decisão, ninguém esperava tal resultado. Gao Pen também ficou muito surpreso, ele perguntou novamente se Feng Shu entendia corretamente que o raro monstro de classe morto-vivo de nível ideal agora simplesmente pertencia a ele. Feng Shu confirmou as suas palavras, acrescentando que se trata de um novo tipo de monstro, do qual ainda não existem registros, mas foi Pen quem o forçou a evoluir. Pen pensou seriamente em suas palavras, ponderando que o monstro macaco havia evoluído imediatamente de um nível geral para um excelente, o que significa que no futuro poderia até se tornar um comandante, o que prometia perspectivas surpreendentes. Vendo sua consideração, Zhou se ofereceu para dar o monstro a ele se Pen não quisesse ficar com o monstro anexado, o que seria uma decisão um tanto estúpida. O diretor decidiu entrar em contato com essa decisão, ele disse que isso era contra as regras, e qualquer monstro evoluído com sucesso acaba indo para a associação e acrescentou que o macaco estava muito doente e a evolução poderia ser apenas um acidente, e não um mérito de Pan. Suas palavras foram apoiadas por Van, que ficou indignado porque a evolução de um monstro à beira da morte era impossível e um macaco excessivamente forte deveria ser destruído. O diretor continuou a insistir que o monstro era muito forte e perigoso e que um estudante não poderia alcançar tal resultado. Juntos, os dois fizeram uma grave alegação de que Pen poderia ter colado no exame e que seu resultado não poderia ser considerado genuíno. O diretor teorizou que Pen pode ter aprendido algum método que funcionou acidentalmente, mas suas verdadeiras habilidades não corresponderam ao resultado. Feng Shu ficou extremamente cético quando disse que deveria cancelar o resultado por tal motivo. Quando o diretor disse que emitir um certificado para Gao Pen poderia prejudicar a reputação da associação, Feng Shu riu sinceramente. Ele convidou o cara a provar de forma independente a esses idiotas do que ele era capaz. Pen disse que veio à associação para obter uma licença, e não para provar nada a ninguém. Expressou que a descrença no resultado de um treinador mais jovem e talentoso é um comportamento bastante patético. Pen começou a explicar que o nome do monstro macaco do Rio Vermelho vem de seu habitat, mas o atributo do monstro não tem nada a ver com água. No entanto, a julgar pela condição do macaco, as cobaias anteriores não sabiam disso e carregaram o macaco com o atributo água e energia Yin na esperança de evolução, embora Yin seja a principal fraqueza do macaco. Wang ficou indignado porque Pen estava errado e a principal fraqueza do macaco do Rio Vermelho era o atributo madeira, mas Feng Shu esclareceu que, de acordo com a pesquisa, Pen não estava errado. Pen continuou a explicar que devido a muitos experimentos, o atributo Yin havia se tornado muito arraigado na estrutura do monstro e era muito problemático removê-lo, então ele tomou um caminho diferente. Durante 3 dias, Pen deu ao macaco a grama preta do leste para purificar o corpo, o atributo Yin como base, materiais e o núcleo de cristal com o atributo morto-vivo. O papel principal na evolução do monstro foi desempenhado pela ordem de adição e proporções, de modo que quase qualquer pessoa no lugar de Pan teria falhado. Feng Shu aplaudiu sua explicação e acrescentou que, em vez de obter um certificado de instrutor iniciante, Pen deveria obter um certificado de nível intermediário. Além disso, segundo o examinador, Pen não terá nenhuma dificuldade em passar no exame de certificado de nível avançado na sede de Yangjin. Com essa nota positiva, Feng recorreu ao diretor e a Wang, voltando à questão da trapaça, já que ambos haviam mencionado anteriormente que o macaco era um espécime contaminado para o exame. O restante dos examinados concordou que esta era uma afirmação completamente estranha. Zhou se ofereceu para testemunhar a má conduta do diretor, dizendo que ele forneceu deliberadamente um monstro corrupto. Ele também mencionou que a culpa era de um suborno de Vai Shu e que imagens de CCTV poderiam confirmar isso. Wang Shu naquele momento sentiu que tudo estava acabado, porque seu engano havia sido exposto. Feng Shu, como presidente da associação municipal, afirmou que por cometer fraude, o que é crime,
Wang Shu será suspenso de fazer o exame na cidade de Tian pelos próximos 3 anos, e o diretor será afastado de sua posição. Todos os presentes concordaram com a decisão, observando os criminosos serem retirados da sala. O presidente Feng convidou Pen para tomar uma xícara de chá para conversar e pedir um favor. Mais tarde, em seu escritório, Feng pediu a Pen para se tornar o representante da cidade de Tian no torneio mundial de treinadores de monstros. Ele explicou que havia poucos treinadores talentosos em sua cidade, por isso eles não ganhavam prêmios em torneios de treinadores nos últimos anos, mas Pen conseguia. O cara ficou intrigado, preocupado com o fato de estar sendo oferecido para participar de um torneio de nível mundial. Pen quase recusou, mas assim que o Sr. Feng mencionou que o vencedor receberia 10.000 créditos, ele mudou repentinamente de ideia. A perspectiva de receber uma quantia enorme forçou Pen a assumir a responsabilidade e concordar em participar. Mais tarde, a caminho de casa, Pen ficou feliz ao receber um certificado de nível intermediário. Ele ficou feliz, pois ter esse certificado dava mais 30 pontos no ingresso na faculdade. Além disso, passar no exame lhe rendeu um monstro de elite e a chance de ganhar muito dinheiro, além do melhor dos privilégios, um bom relacionamento com o diretor da associação. Lembrando-se de sua concordância em participar do torneio, Pan se perguntou se conseguiria vencer e que definitivamente não seria nada fácil. Pessoas no transporte público atrás de Pen, observando do lado de fora seu novo monstro Bushan, cujo nome ele deu por sua aparência às vezes estúpida e às vezes assustadora, começaram a sussurrar. Eles discutiram o quão rara era a classe dos mortos-vivos, e um deles até quis tocar um dos ossos do monstro incrível. Bushan não se forçou a reagir, ele não perdeu um único movimento ao seu redor, acreditando que ao fazer isso estava protegendo Pan. Logo, despercebido por Pan, o cara desconhecido e frívolo ficou enredado no poder de Bushan. O refém já havia se arrependido de seu desejo e quase se despediu da vida por medo, quando Pan se virou para ele, distraindo-o. O cara compartilhou sua opinião de que a participação no torneio é uma medida necessária, pois sem vencer não terá nada para alimentar seus bichinhos. Pan também lembrou que ele é jovem e se esforçar muito todos os dias terá um futuro brilhante, principalmente considerando que é muito bonito. Aqueles que notaram a conversa ficaram maravilhados, pois falar em voz alta significava que o cara não tinha contrato de sangue com o monstro, mas ele ouvia, ficavam atormentados pela questão de quando um cara tão talentoso apareceu na cidade. Mais tarde, quando eles desceram do ônibus, Bushan de repente empurrou Pan para o lado, fazendo-o voar. O monstro desviou algo voando em direção a Pan, protegendo seu mestre. No início, Pan ficou extremamente intrigado com o que havia acontecido, mas depois percebeu o que exatamente havia acontecido e apressou-se em acalmar Bushan, explicando que ninguém o havia atacado. Ele imediatamente percebeu que o objeto voando em sua direção era Dazi, sua centopeia roxa, então correu para apresentá-lo, mas ficou muito surpreso. Shen ficou intrigado com a aparência de seu animal de estimação, pois ele não se parecia consigo mesmo. Durante o tempo em que não se viam, ele havia mudado muito. Seguindo-os, Tang Tang se aproximou deles, cumprimentando-os e informando que haviam decidido encontrar Pen juntos. Sem esperar para mais tarde, o cara imediatamente começou a perguntar o que aconteceu com seu animal de estimação, pois ele era várias vezes maior do que antes. A centopeia rechonchuda lembrava uma espécie de lagarta predadora em sua aparência. Tang Tang explicou que Dazi comia com muito apetite, então agora ele parece cheio e forte. Pan não ficou feliz porque viu que seu monstro estava simplesmente superalimentado. Tan Tan ficou extremamente satisfeita consigo mesma, porque graças a ela, a centopeia agora não parecia tão pequena e insignificante em sua opinião. Bushan, ao ver Datsu, ficou muito orgulhoso de si mesmo, acreditando que ele parecia ainda melhor comparado a ele com seu corpo enorme, forte e tonificado. Tang Tang ignorou sua reação e começou a perguntar como foi o exame de Pen. O cara começou a falar timidamente sobre como teve sorte de fazer um monstro evoluir após 6 tentativas mal-sucedidas, e que conseguiu receber um certificado de treinador de nível intermediário por seus méritos. Pan apontou para Bushan, mostrando a qual monstro ele se referia, e disse que seus esforços foram apreciados e que ele recebeu o monstro criado como presente. Tang Tang ficou surpreso e achou difícil acreditar que Pen tivesse recebido um certificado intermediário imediatamente. Satisfeito, Pen tirou da bolsa um certificado, mostrando que não estava trapaceando, satisfeito consigo mesmo. Vendo que o cara à sua frente era honesto, Tang Tang ficou muito feliz por ele.
Como tia, ela ficou muito orgulhosa de seu sobrinho já ter crescido tanto e conseguido alcançar o sucesso. Mas a declaração seguinte de que eles precisavam conversar surpreendeu Pan seriamente. Sua tia começou a lhe dizer que a profissão de treinador é valorizada justamente porque todos os monstros existentes na verdade não pertencem ao seu mundo. Tantan falou sobre a técnica secreta dos familiares, mudança de constelação, que transfere todos os danos recebidos pelo dono para o animal de estimação. A técnica tem algumas limitações devido à distância e ao consentimento do animal de estimação, mas faz sentido já que os monstros são muito mais fortes e resistentes que os humanos. Após estudar a técnica, Pen teve a sensação de que ele e Daisy estavam conectados por um fio invisível. Agora a conexão havia sido estabelecida e Pen ainda pensava que Tang havia fornecido informações muito valiosas após seu monólogo, mas a origem dessa informação estava envolta em mistério. Olhando para Zi que rastejou em sua direção, Pen reclamou de como seu animal de estimação havia engordado, sugerindo que ele deveria ser chamado de porquinho roxo em vez de centopeia. Pen pediu a Bu-chan que trouxesse um espelho para que Tsu pudesse ver a escala do desastre, e isso teve um efeito. Daisy ficou muito impressionado e triste. Foi difícil para ele enfrentar a cruel realidade no espelho, ao que Pen começou a dizer que deveria começar a fazer exercícios e perder peso nos próximos dias, após os quais começará o bombeamento. Pen imaginou o que aconteceria se Zi evoluísse em seu estado atual e ficou horrorizado. Ele não queria que isso realmente acontecesse. No dia seguinte, Pen se encontrou com Tantan a pedido dela, prometendo ajudar. Tia ficou extremamente feliz por ele ter recebido o certificado e contou com a ajuda de Pen. Enquanto eles estavam chegando ao lugar certo, Ten o atualizou, contando que ela já havia aberto uma empresa junto com seus amigos e investido muito dinheiro, mas o parceiro deles fugiu, levando tudo com ele, inclusive os treinadores. Pen ficou surpreso que o escritório deles estivesse localizado na área mais prestigiada da cidade. Ele suspeitava que o aluguel aqui fosse muito caro. A tia ficou constrangida com as palavras dele e começou a se desculpar dizendo que os negócios já iam bem antes, então ela alugou este lugar, mas depois que os treinadores foram embora, os negócios começaram a declinar. Pan decidiu que sua tia estava se comportando de maneira extremamente suspeita, mas não disse nada em voz alta. Tang disse que o escritório ficava no terceiro andar e que daria a Pen as melhores condições do mercado de treinadores, bem como 20% das ações da empresa. Ela disse ainda que esse trabalho não atrapalharia em nada seus estudos e que Pen poderia vir a qualquer momento livre das aulas. Pen ficou perplexo com o nível do seu salário e disse que pelo mesmo dinheiro a sua tia poderia contratar 2 treinadores ao mesmo tempo, mas objectou que neste caso era uma questão de qualidade e não de quantidade. Isso pareceu estranho para Pen. Primeiro um pergaminho com uma técnica secreta, depois um pagamento exorbitante. Se outra pessoa fosse Tang, ele já teria suspeitado que algo estava errado. Mas foi a tia quem cuidou de Pan quando ele ficou órfão, e se alguém pudesse confiar, era ela. Por isso, deixando de lado dúvidas e suspeitas, decidiu segui-la. Tang, por sua vez, estava muito animada, muito preocupada e feliz por Pen não suspeitar muito dela e não ter notado nada. Ao chegarem ao escritório, os dois foram recebidos por uma garota bastante bonita, que Tang apresentou como secretária de Chun Chuan e Pen como treinador contratado pela empresa. Terminadas as apresentações, Tan saiu correndo para fazer algumas tarefas, deixando o conhecimento de seus colegas e do escritório para os dois. Esse comportamento frívolo e imprevisível sempre confundia Pan, mas ele não podia fazer nada a respeito. Chuan gentilmente convidou o cara ao escritório para preencher os documentos de emprego. Ao preencher as informações, Chuan ficou decepcionada com Pen. Comparando sua idade com o certificado de nível intermediário, ela decidiu que ele era um cara estúpido e com muito dinheiro que conseguiu o certificado trapaceando. Pen, por sua vez, falava sobre o tamanho do seu salário e chegou à conclusão de que não deveria subestimar suas habilidades, pois seu método de evolução dá resultados 100%, o que nenhum treinador consegue fazer. Depois de terminar de inserir os dados, Chuan devolveu o certificado a Gao Pen, dizendo que o registro foi concluído. Mas a garota também duvidava do salário escolhido por Pen, porque ele tinha muito pouca experiência e, se não tivesse as habilidades, a reputação da organização também seria prejudicada. Pan ficou extremamente insatisfeito com as dúvidas expressadas pela menina e quis ficar indignado a esse respeito, mas foi interrompido. A porta do escritório se abriu e um homem irrompeu no escritório, exigindo que Pen provasse com seus atos que era digno do salário que havia designado. O homem, parecendo ao mesmo tempo furioso e exausto, também disse que se Pen pudesse curar seu animal de estimação, então seu pagamento não seria 3,
mas 10 vezes o valor padrão do treinador. Xuan tentou acalmar o humor exaltado do homem e Pen disse que não precisaria de 10 vezes o pagamento. O cara disse que esse era seu primeiro emprego e, como bônus, faria tudo por um preço pré-anunciado. O homem ficou perplexo como ele poderia afirmar com tanta confiança que poderia curar a besta. Pen o corrigiu, dizendo que para o veredicto final ele precisava ver o animal para avaliar seu estado. O exausto decidiu confiar no jovem e tirou o container onde estava seu animal. Xuan engasgou ao ver o caroço rosado, sangrando e trêmulo nas mãos do homem. A aparência do animal deixou claro que seu estado era grave no momento, e o homem esclareceu se Pan conseguiria lidar com a cura de sua fera. Pan examinou cuidadosamente os dados do mouse elétrico à sua frente, observando a linha sobre ferimentos leves, antes de ver outra janela do sistema. Um aviso vermelho brilhante alertava sobre o perigo e que a fera precisava evoluir o mais rápido possível. Pan imediatamente perguntou ao homem o que ele alimentava seu animal de estimação, percebendo que ele se sentia mal por causa disso. O homem admitiu que alimentou o rato com um cogumelo de jade porque queria que seu animal de estimação evoluísse mais rápido. Pan pensava que naquele momento o rato estava em processo de evolução, mas devido ao conflito entre sua natureza e o elemento trovão, ele adoeceu. Usando esses sistemas, o cara listou imediatamente os ingredientes necessários para o tratamento, pedindo a Xuan que trouxesse tudo do armazém. Pen lembrou ao homem as regras de que o comprador dos serviços do treinador também arca com todos os insumos para a evolução de seu animal de estimação. O cara prometeu à fera atormentada que o ajudaria a evoluir. Vendo os preparativos de Pen para a evolução da fera, Xuan e o homem ficaram horrorizados. Perguntaram se o cara tinha certeza de que estava fazendo tudo certo. Eles ficaram com medo pelo seu animal de estimação. Pan parecia francamente intimidador, segurando um animal de estimação em uma mão e uma faca de trinchar na outra, mas estava se divertindo ao mesmo tempo. Vendo que Pen estava jogando um rato em uma panela com água fervente, o homem tentou impedir o que estava acontecendo, e Xuan já calculava mentalmente quanto custaria à empresa o truque excêntrico do jovem incompetente. Pen, depois de mexer o conteúdo da panela, ofereceu-se para experimentar a sopa de rato, que nutre o yin e tonifica o yang, o que deixou o homem ainda mais horrorizado. Vendo sua reação, Pan explicou que estava apenas brincando para amenizar a situação e mostrou que tudo estava sob controle e que o animal de estimação do homem estava bem. O cara mostrou que a panela não era sopa, mas sim um banho medicinal para animal de estimação, e que era necessário aquecimento para manter as propriedades curativas dos ingredientes. O homem silenciosamente tentou se acalmar enquanto Pan continuava a brincar de maneira sofisticada. O homem só podia esperar um bom resultado, pensando que só havia 2 treinadores famosos e experientes em sua cidade e que seus serviços custavam um dinheiro incrível. 10 minutos depois, o homem começou a se preocupar, pois o resultado ainda não era visível. Pan o tranquilizou, dizendo que tudo estava quase pronto e que o animal deveria evoluir em breve. Apenas alguns momentos depois, uma fumaça espessa saiu repentinamente da panela, fazendo com que a tampa saltasse para o lado com um som alto. No fundo da panela, já sem a tintura dos ingredientes medicinais, o bichinho mudado se enrolava em uma bola. Tendo acabado de acordar, o rato imediatamente pulou da panela, começou a correr pelo escritório e causar destruição, deixando Xuan horrorizado e encantando o homem. A evolução foi concluída com sucesso, e o mouse trovão se tornou um mouse elétrico sangrento de classe ideal e duplo atributo que poderia se tornar um comandante no futuro. O homem educado imediatamente pediu desculpas a Pen por suspeitar de suas habilidades, apreciando com alegria o resultado. Pen entregou imediatamente ao homem um cheque com o preço dos danos causados ao escritório e dos serviços prestados, sem receber qualquer objeção do felizardo. Após receber o pagamento, Pen pediu a Xuan que lhe enviasse para casa os materiais da lista preparada antecipadamente, subtraindo o custo do salário recebido. O homem, radiante de alegria, virou-se para Pan, dizendo que tinha outro animal de estimação e que gostaria de marcar outro encontro com o rapaz para amanhã. O homem disse ainda que o preço não é problema para ele e que pagará o triplo. Pen ficou até um pouco envergonhado em recusar, mas explicou que no dia seguinte estaria ocupado com aulas de treino, tendo recebido do homem a suposição de que se tratava de cursos da associação. Mas Pen se opôs a ele, explicando que esta era uma aula normal do 3º ano do ensino médio, e saiu, explicando que ainda tinha lição de casa para fazer. O homem ficou surpreso com a verdade revelada, enquanto Xuan finalmente entendeu por que Tang Tang havia comprado recentemente este escritório caro e demitido todos os treinadores, dizendo-lhe para manter isso em segredo de Gao Pen. O cara acabou por não ser um homem rico e estúpido.
Enquanto isso, Tan estava saboreando uma taça de vinho em casa enquanto girava um núcleo de cristal de boa qualidade nas mãos. Sem pensar duas vezes, a mulher entregou o núcleo para a fera invisível atrás dela, ordenando que fosse levado para casa, para Gao Pen. O bichinho chegou até a janela do apartamento do rapaz, e certificando-se de que ninguém o notasse, jogou material valioso no quarto. O cristal caído foi imediatamente descoberto por Dazi, que estava interessado no objeto em comum. Bo-chan queria parar a centopeia frívola, mas já era tarde demais. Datsu comeu o cristal jogado, do qual se arrependeu imediatamente. Gao Pen, voltando para casa, sonhou que no futuro seria capaz de atualizar seus animais de estimação para a classe épica, quando de repente ouviu um rugido vindo da janela de seu apartamento. Ele imediatamente correu para casa, percebendo que algo errado havia acontecido. Correndo para o apartamento, Pen viu Dazi rolando no chão, claramente se sentindo mal. Uma janela do sistema que apareceu no ar notificou que a evolução havia sido lançada devido à absorção do núcleo cristalino, o que surpreendeu muito Pen. Ele não conseguia entender onde e quando seu animal de estimação poderia absorver um material tão caro. A suspeita de Pen recaiu imediatamente sobre uma certa pessoa, sua tia Tan. Pela reação da mulher, ficou imediatamente claro que ela era culpada pelo que aconteceu. Pen ficou indignada por ter alimentado Dazi com um núcleo de cristal sem o seu conhecimento e perguntou por que ela fez isso. Tan não disse em voz alta que o fez porque Pen recusaria sua ajuda e mudou rápida e desajeitadamente o assunto da conversa. A tia devolveu a Pen as sacolas de compras, que ele havia deixado no meio da estrada quando percebeu que algo havia acontecido em casa, e fugiu antes que o sobrinho pudesse responder alguma coisa. No momento seguinte, Pen deu um tapa na cabeça de Dazi e disse-lhe que o insaciável animal de estimação não deveria mais arrastar nada para a boca, ameaçando. Tendo aceitado a situação, Pen se recompôs. Era necessário completar o processo de evolução o mais rápido possível. O cara encontrou em seus suprimentos uma flor roxa venenosa, que, ao ser esmagada, deve ajudar na evolução de Dazi. Pen esmagou o ingrediente encontrado no liquidificador e despejou o líquido resultante na boca do animal. As mudanças aconteceram imediatamente. O corpo de Dazi imediatamente brilhou com a luz dourada do relâmpago, seus chifres se alongaram e seus olhos começaram a brilhar em escarlate. A evolução foi concluída com sucesso, e uma versão nova e mais avançada de seu animal de estimação apareceu na frente de Pen, uma centopeia do trovão roxa de grau superior. Datsu imediatamente caiu exausto, cansado do tormento que experimentou antes da evolução, perturbando o compassivo Bo-chan. Para evitar que ele ficasse triste, Pan o presenteou com uma guloseima especialmente preparada. Bo-chan ficou preocupado ao perceber que a comida que estava consumindo estava passando por seu corpo e virando brasas, mas Pan garantiu que estava tudo bem e que seu corpo deveria se estabilizar em breve. Quando Dazi acordou, seus dois amigos já estavam dormindo, exaustos pelos acontecimentos do dia. Tan, por trás da janela, observou a ágil centopeia sentar-se satisfeita no colo de Gao Pen, cobrindo os dois com um cobertor. Nesse momento maravilhoso, Pen não sabia que grandes mudanças o aguardavam em breve, discutidas com o diretor da escola. O diretor grisalho se opôs ativamente ao seu interlocutor, enfatizando que nunca haveria um único monstro no território de sua escola, pois, antes de tudo, em sua opinião, é preciso se preocupar com a segurança das crianças. O seu interlocutor em uniforme militar disse com relutância que isto só é verdade em tempos de paz, mas se a situação piorar, os jovens terão de pegar em armas para defender o país. Ao ouvir essas palavras, o diretor ficou desconfiado, não queria pensar no que seu interlocutor acabará de dizer. Mas o homem explicou que, apesar do rápido desenvolvimento das tecnologias, os monstros da natureza estão se desenvolvendo uma ordem de magnitude mais rápida e, se isso continuar, algum dia as pessoas não serão capazes de resistir a eles. Quando Pen chegou à escola no dia seguinte, ficou surpreso com a quantidade de atenção que recebeu de seus colegas aglomerados ao seu redor. Um dos caras perguntou diretamente se era verdade que Pen havia recebido um certificado de treinador de nível intermediário. O acontecimento foi noticiado no jornal, informando que Pen se tornou o mais jovem treinador de nível intermediário da associação da cidade de Tian, quebrando o recorde anterior. Todo mundo começou a falar sobre como Pen agora é uma grande celebridade, e a turma deles agora é a mais legal, porque Pen estuda com eles. As palavras de seus colegas fizeram o cara corar de elogios. Li Zigon, o colega que contou a todos sobre o sucesso de Pen, aproveitou o momento para se dirigir a ele, dizendo, constrangido, que tinha algum pedido presunçoso. Contrariando as expectativas de todos,
Pan recusou imediatamente, explicando que, como seu pedido era presunçoso, seria melhor não expressá-lo e não colocar os dois em uma posição incômoda. Lee quis responder com raiva à sua grosseria, mas a professora entrou na sala de aula, obrigando todos a irem para seus lugares com gritos de raiva. Ela tinha um comunicado importante para os alunos. De pé à mesa, a professora anunciou que a vida escolar não seria mais a mesma, e que a partir de hoje os alunos do ensino médio teriam que estudar uma matéria adicional sobre monstros, e a especialidade de treinador de combate de monstros seria acrescentada ao programa. Este projeto foi adotado pela Secretaria de Educação e pelas Forças Armadas da Aliança, e os alunos com bom desempenho acadêmico e notas terão a oportunidade de ingressar imediatamente nas melhores faculdades e academias militares. Os treinadores militares deverão chegar em breve à escola, e os alunos que optaram pela especialidade de treinador de combate começarão a treinar esta tarde, pelo que os interessados deverão ter se inscrito imediatamente após as aulas de hoje. A turma explodiu em exclamações de surpresa, júbilo e indignação sobre o que causou tais inovações, e que agora eles têm a oportunidade de estudar para se tornarem treinadores de combate no ensino médio. Enquanto todos estavam ocupados discutindo, a professora pediu a Pen que saísse do escritório com ela para conversar. O professor notou o recente sucesso de Gao Pen na obtenção de um certificado de nível intermediário, dizendo que o diretor da escola o elogiou na assembleia matinal e solicitou que amanhã ele fizesse um discurso aos alunos do ensino médio como representante. Sem hesitar, Pen recusou, pedindo para encontrar outra pessoa para desempenhar o papel de representante da escola, explicando a sua decisão dizendo que não gostava de atenção desnecessária. Sem dar ao professor a chance de se opor, Pen compartilhou com entusiasmo sua intenção de se candidatar para se tornar um treinador de combate. A professora alertou o aluno do ensino médio, dizendo que embora treinador de combate seja uma profissão boa e bem remunerada, ele não deveria se apressar tanto. O bom desempenho acadêmico e o certificado de treinador de nível intermediário já abriram grandes perspectivas de futuro para Pen, mas no âmbito da especialidade estudou-se a profissão de treinador de combate, e não uma profissão comum, que era muito mais perigosa. Pen agradeceu a preocupação, mas seu objetivo era justamente a profissão de treinador de combate. Pen achava que não queria saber apenas teoria, mas em condições reais de combate teve uma excelente oportunidade de aprender muito mais e também de se tornar mais forte. E como os dois exames poderiam ser feitos ao mesmo tempo, Pen se tornaria um especialista nas duas profissões. A professora optou por não dissuadi-lo, dizendo que este era um sonho que ele iria realizar, e expressou a esperança de que a decisão de Pen fosse equilibrada e ponderada. A estudante do ensino médio agradeceu calorosamente pela confiança depositada. À tarde, um grupo de alunos do ensino médio se reuniu na escola para participar do processo seletivo para a especialidade de treinador militar de animais de estimação. Entre essa multidão autoconfiante também havia um rosto familiar, era seu colega Lee Zigon, que se perguntava por que Pen, com suas notas excelentes, se candidataria a uma nova especialidade, e recebeu a mesma pergunta em resposta. Lee justificou sua motivação dizendo que seu anime favorito quando criança era Pokémon, e agora ele quer se tornar o treinador mais poderoso do mundo. Sua abordagem fanaticamente ingênua não inspirava confiança alguma. Cansado de ouvir suas bobagens, Pan foi em direção às pessoas aglomeradas ao redor do palco. Ele chegou bem na hora. O coronel estava prestes a começar seu discurso. Alguém dentre uma multidão de crianças em idade escolar disse que não havia nada de especial no grandalhão no palco, apenas uma montanha de músculos. No entanto, o olhar flamejante do homem que o ouviu dizia claramente o contrário. Pan notou mentalmente para si mesmo que o instrutor não é tão simples quanto parece. O coronel iniciou seu discurso elogiando primeiro a coragem de todos os presentes em vir hoje, mas também indicou que isso não basta para se tornar treinador. O homem apaixonadamente, de uma maneira extremamente rude, afirmou que sem uma mente forte e uma vontade de aço, até mesmo um monstro treinado assustaria todos os otários aqui ao ponto do horror. Os alunos, previsivelmente, começaram a ficar indignados porque essa afirmação era muito rude e incorreta, como se nunca tivessem visto monstros em suas vidas. O coronel apenas sorriu ao ouvir isso, percebendo que as palavras não poderiam transmitir nada a eles. Por isso, ele apresentou ao público um verdadeiro monstro selvagem, trazido consigo para demonstração. O coronel ordenou que tudo fosse preparado para demonstração agora mesmo a um de seus subordinados. Os soldados prepararam rapidamente os adereços necessários e um deles relatou que a placa de blindagem de 10 centímetros de espessura havia sido instalada com sucesso.
Então o coronel se aproximou do monstro agressivo de aparência assustadora e deu ordem de partida. Naquele mesmo segundo, ele começou e com a velocidade da luz quebrou a grossa placa da armadura em pequenos pedaços. O espetáculo já demonstrado repercutiu nos escolares previamente preparados, fazendo-os perceber o quão perigoso é lidar com monstros selvagens. Até Pan ficou surpreso com o que viu, pois bem diante de seus olhos o monstro foi capaz de quebrar um pedaço de metal tão grosso com apenas um golpe. O coronel anunciou que os treinadores de combate de monstros encontram regularmente monstros de força semelhante e ainda maior e, portanto, está dando àqueles que mudam de ideia a chance de partir agora mesmo. Pan observou enquanto as fileiras de candidatos, que eram muitos, diminuíam surpreendentemente rapidamente, com medo. Eles pareciam extremamente deprimidos e desapontados com sua própria covardia. Mas o coronel os encorajou, dizendo que a decisão deles era completamente normal, que os estudos também eram extremamente importantes e que eles fizeram uma escolha inteligente ao não se tornarem desertores. Mas também se dirigiu aos que ficaram e afirmou que, no caso deles, quem tentasse sair seria considerado desertor, porque não gostava de quem desiste no meio do caminho. No final do dia, Pan, que voltou para casa, estava exausto, embora estivesse mentalmente preparado, mas tudo acabou sendo muito mais sério do que ele pensava. O coronel Shen também informou aos estudantes que em um mês permaneceriam apenas 1.200 estudantes de toda a cidade, e os demais seriam expulsos. Enquanto refletia sobre a situação, Pan decidiu alimentar seus animais de estimação, mas, para sua surpresa, a geladeira estava vazia. Pan entrou em pânico. Sem entender onde todas as agulhas de cedro poderiam ter ido, ele procurou em toda a geladeira, mas encontrou apenas uma. Quando Pen começou a se ressentir abertamente do que estava acontecendo, Daisy imediatamente virou Bushan em flagrante, dizendo que foi ele quem comeu tudo. Pan não repreendeu Bushan, percebendo que esse era seu erro pessoal, pois subestimou o apetite do monstro. Agora a comida para ambos os animais de estimação foi construída de acordo com as recomendações do sistema, e Pen fez um pedido para a próxima porção de agulhas de cedro para Bushan e figos de trovão para Daisy, pensando que tal comida estava lhe custando uma bela quantia. Quanto mais materiais Pan fornecer aos seus pets, mais rápido eles passarão para o próximo estágio de evolução, mas lá eles já precisarão de materiais ainda mais raros, e valeu a pena pensar nisso no futuro. Já na manhã seguinte, Pen teve a oportunidade de ver uma espécie de zoológico na entrada da escola. Muitos estudantes em todos os lugares tentavam manter seus animais de estimação na coleira enquanto outros tiravam os seus das árvores, e isso falava mais alto do que qualquer palavra sobre sua falta de habilidades de treinamento. Uma garota de aparência bastante frágil veio com um monstro parecido com um porco, do tamanho de um caminhão pequeno, e, ao que parece, ela não sabia o que fazer com ele. Pan se virou para a garota, perguntando se era o monstro dela, para pedir para liberar a passagem, pois o monstro havia bloqueado completamente a entrada principal do prédio da escola. A menina ficou constrangida, começou a dar desculpas de que quando comprou o bichinho ele era muito pequenininho e ela não esperava que ele crescesse e ficasse tão grande. Vendo o pandemônio, um dos treinadores militares se aproximou deles, perguntando o que aconteceu e por que a fera bloqueou a entrada. Não tendo ouvido uma resposta inteligível, o treinador deu uma ordem ao seu animal, semelhante à que esteve presente na demonstração. O lobo rosnou imediatamente, olhando agressivamente para o porco várias vezes maior que ele. Isso surtiu efeito, o enorme animal de estimação estremeceu e recuou, movendo-se para o lado e abrindo assim a passagem. Passado o problema, o treinador informou que o treinamento começaria imediatamente. Os alunos reunidos estavam alinhados com seus monstros, ouvindo as palavras do treinador que hoje começaria o treinamento em comando de monstros, uma habilidade básica necessária para formar um esquadrão de monstros completo no futuro. Uma fera pode ser forte, mas sem obedecer às ordens torna-se inútil, como aconteceu esta manhã. Antes de iniciar o treinamento, é importante entender os hábitos e preferências do monstro para construir bons relacionamentos com ele no futuro. Como exemplo, o treinador citou seu lobo, a quem alimentava com seu porco preto preferido, brincava e dormia com ele todos os dias, a partir do qual ficava pronto para obedecer a qualquer ordem do homem. O treinador disse ainda que quebrar uma armadura com um golpe de cauda, demonstrado anteriormente pela fera do coronel, não é uma habilidade natural, mas sim uma habilidade desenvolvida durante o treinamento. Devido ao estresse, sua cauda ficou mais forte e a fera eventualmente adquiriu um meio de ataque adicional além de suas garras e dentes. O treinador pediu ao seu companheiro que demonstrasse a habilidade de seu lobo prateado.
O Ruivo explicou que o desenvolvimento de animais do mesmo tipo pode ocorrer de diferentes maneiras e que durante o treinamento cada animal melhora suas forças. Ele demonstrou isso jogando uma pedra, após a qual seu lobo imediatamente correu, pegando-o em fuga e quebrando-o em migalhas com sua mordida. Tanto Pen quanto Daisy ficaram maravilhados com o que viram, a força da mordida da fera parecia incrível para eles. O treinador continuou a explicar que existem atualmente 5 categorias de monstros, incluindo ataque, defesa, suporte, cura e controle, sendo alguns monstros uma combinação destes. Uma delas é a videira, que pode atuar tanto como tipo de defesa quanto como tipo de controle, embora treinadores experientes também possam desenvolvê-la como tipo de ataque. Após as explicações, os alunos foram solicitados a passar à prática, explicando que precisavam começar aos poucos, por exemplo, usar a madeira para treinar a força de mordida, aumentando gradativamente a dureza. Aqueles que decidissem a categoria de seu monstro poderiam se inscrever e levar os materiais de treinamento necessários. Pen se deparou com a questão de qual a melhor forma de treinar Daisy, e lembrando-se do estudo da técnica secreta de transferência de dano, decidiu que deveria se concentrar primeiro na defesa. Pan também pensou nos monstros macacos que vira antes, carregando grandes caixas de materiais educativos, apesar do tamanho. Isso lhe deu a ideia de um monstro mutante, um macaco lutador feroz, que tem uma disposição feroz e agressiva e, por isso, dá grande atenção à defesa. Desde o nascimento, os pais dão o exemplo aos filhotes, obrigando-os a atacar violentamente primeiro as árvores e depois as pedras com a ajuda do corpo. Essa abordagem causa lesões, mas a pele fica mais forte à medida que cicatriza. Portanto, na idade adulta, os macacos lutadores apresentam um corpo musculoso e resistente, devido às cicatrizes calejadas e endurecidas que formam uma espécie de armadura. Pen decidiu usar esta abordagem para melhorar a defesa de Daisy e selecionou material de treinamento adequado para isso. Voltando ao campo de treinamento, Pen informou a Daisy que havia encontrado uma excelente forma de treinar. Puxando um objeto auxiliar das costas, Pan disse que era melhor sangrar até a morte agora do que sangrar no futuro. Com a afirmação de que aprender é difícil, lutar é fácil, Pan agarrou a marreta com as 2 mãos, prometendo que tentaria ser gentil. Assustado, Daisy fugiu imediatamente, tentando escapar da tortura que lhe estava destinada. Depois disso, Pen foi forçado a correr atrás do animal, explicando que tudo isso era para seu próprio bem, até que conseguiu parar Daisy. No final da semana, em um dia de folga, quando não havia necessidade de acordar cedo para treinar, Pen esperava dormir mais, mas foi acordado por uma forte batida. Ele ainda precisava se levantar e preparar o café da manhã para seus animais de estimação, apesar da vontade de dormir. Enquanto fritava panquecas, Pan reclamava que estava ajudando seus bichinhos, mas ao mesmo tempo era o que mais sofria, e isso era injusto. Porém, tudo isso não foi em vão, pois graças à nutrição adicional, Daisy aumentou de tamanho e atingiu com sucesso o 10º nível, e Bu também recebeu uma promoção. Mas tudo isso não foi fácil para Pen, pois suas mãos ficaram doloridas após o treino com Daisy, e quase todo o seu salário foi gasto na comida de Bu. Bu percebeu o telefone de Pan tocando na mesa e atendeu imediatamente, permitindo que Pan não se distraísse do cozimento. A pessoa que ligou se apresentou como CEO da empresa de segurança Blue Shield, chamada Vut Liu Sun. Ele pediu uma reunião para discutir uma determinada proposta que deveria ser benéfica para ambos. Eles decidiram se encontrar no escritório onde Pen trabalha atualmente esta tarde. Na reunião, o Sr. Liu se apresentou novamente. Ele era um homem de meia idade, de aparência agradável, vestindo um terno de aparência cara. Ele anunciou que gostaria de oferecer a Pen o cargo de consultor-treinador em sua empresa. Pen se perguntou por que eles recorreram a ele. Porque havia muitos outros treinadores de nível intermediário na cidade de Chan, ele não conseguia entender o que fez o diretor de uma grande empresa procurá-lo. O homem disse que Pen era excessivamente modesto e se subestimava. Ele lembrou que havia apenas 2 formadores intermédios estabelecidos na sua cidade. Um deles, o diretor Shen da Associação de Formadores, estava demasiado ocupado para trabalhar na sua pequena empresa. O outro, Xianlin, é o número 1 em Chan e trabalha para o governo como treinador-consultor. Ao comparar Pen com outros treinadores de nível intermediário, o diretor Li prefere confiar no jovem e talentoso Gao Pen. Depois de pensar, Pen decidiu antes de mais nada propor algumas condições obrigatórias na forma de trabalhar apenas aos fins de semana e recusar-se a assinar um contrato integral, garantindo apenas a recusa em ajudar os concorrentes da empresa. O diretor concordou imediatamente, sem qualquer objeção, entregando um contrato de meio período pré-preparado para Pen assinar.
Pen ficou extremamente surpreso ao ler seu conteúdo, pois era um contrato unilateral sem requisitos obrigatórios para Pen com um salário anual de 500 créditos e uma comissão de 50 créditos para cada evolução bem-sucedida da fera. Essa oferta acabou sendo boa demais para sequer pensar em recusar, então Pen imediatamente assinou seu nome, concordando. Imediatamente depois disso, Xuan bateu na porta e entrou, reportando que o Sr. Ma compareceu à reunião previamente agendada. O diretor Li imediatamente se recompôs, dizendo que desde que o contrato foi assinado, ele não iria mais deter o Sr. Gao e deixou o escritório. Descendo de elevador, o homem imediatamente fez uma ligação, informando ao tio que o contrato havia sido assinado, mas ele não entendeu por que, dentre todos os treinadores de nível intermediário da cidade, eles escolheram Gao Pen. Enquanto isso, Pan já havia começado a recepção em seu escritório e examinou cuidadosamente o monstro trazido por um homem que ele já conhecia. O lindo e fofo monstro da classe das árvores chamado Fada das Flores era muito bonito e tinha um aroma agradável. Pen perguntou se o homem queria desenvolver essa fada mesmo com suas habilidades atuais. Ma disse a ele que em 6 meses o torneio do Rei das Flores seria realizado na cidade de Chang e ele gostaria de participar. Pen ficou chocado, pois o homem, possuidor de um monstro tipo flor, tão raro quanto os mortos-vivos, com incríveis propriedades curativas, ia participar de um concurso de beleza. Até mesmo Xuan perguntou sem jeito se as meninas costumam participar da competição do Rei das Flores, ao que o homem respondeu que isso era verdade, mas ele sempre quis muito participar, mesmo que fosse olhado de forma muito estranha ao se registrar. Ma também disse que a fada é sua segunda fera, então ele quer proporcionar a ela um futuro feliz. O homem pediu insistentemente a Pan que cuidasse do desenvolvimento da fada para que ela tivesse todas as chances de ficar em primeiro lugar. Pen ficou surpreso com a grande preocupação com a fera, mas prometeu que cuidaria dela. Pen também não deixou de lembrar do triplo pagamento, ao saber do qual Xuan, com olhos brilhantes, trouxe imediatamente uma fatura para pagamento. Pen listou para a garota todos os itens que ele precisava para a evolução da besta, e Xuan imediatamente foi ao armazém para buscá-los. Depois de pouco tempo, todos os materiais necessários já estavam sobre a mesa do escritório de Pen. Depois disso, ele chutou Xuan e uma porta fora, dizendo que eles iriam interferir em seu trabalho. Apesar disso, o homem ainda abriu ligeiramente a porta para observar, apesar das objeções de Xuan, pois estava muito preocupado com sua bebê fada. Pan parecia muito intimidante, como um cientista maluco, quando misturou a composição necessária e colocou-a na seringa. Ma quase atacou o cara quando ele estava injetando em seu animal de estimação, mas Xuan o deteve a tempo. Quase imediatamente depois disso, Pen permitiu que os dois voltassem ao escritório. Ele imaginou um monstro que evoluiu para o 4º nível, tornando-se uma flor de begônia, o que fez com que ambos exclamassem de admiração. Ma começou a agradecer a Pen do fundo do coração, apesar de suas objeções, porque ele estava feliz. Enquanto apreciavam o resultado, nenhum deles pensou que naquele exato momento uma das equipes que treinavam para se tornarem treinadores de combate estava lutando contra monstros selvagens. Os 3 rapazes ficaram infinitamente indignados porque seus esforços foram em vão e esperavam deixar apenas 1.200 pessoas e devolvê-las à escolaridade anterior. E apenas uma garota estava decidida a continuar, na esperança de conhecer Gao Pen, o único aluno, em sua opinião, digno de respeito.